programa Léo ao Quadrado com meu amigo Leonardo Stoppa. Hoje vamos falar sobre um escândalo, mais um escândalo no governo Bolsonaro, relacionado ao tema da publicidade. Hoje é 5 horas, porque 6h30 tem o programa Mercadante Debate, só na quarta-feira que a gente faz nesse horário. Boa tarde, Léo, tudo bem? Boa tarde, Léo, tudo jóia. Léo, eu tô vendo que existe um problema na internet, eu tô chegando direito aí? Você está chegando direito, E eu tô com um problema de iluminação. A iluminação tá escrevendo aqui toda hora que a internet não tá legal, entendeu? Por isso que eu tô falando que tem um... Não, mas você tá chegando bem, o pessoal tá te vendo, tá te ouvindo, tá tudo em paz. Você tá bem, Léo? Tudo jóia, Léo, como é que tá por aí? Ué, tudo em paz, mais governo Bolsonaro, mais escândalo. Aparece aí uma grande confusão. O secretário de comunicação do Bolsonaro, que administra as verbas publicitárias, o que ele faz? Ele recebe dinheiro dos veículos de comunicação para os quais ele transfere publicidade, especialmente da Band e da Record. E ele também ganha dinheiro das agências de publicidade que o governo federal contrata. Isso aí, ou seja, é corrupção na veia, rachadinha, né? O Bolsonaro foi questionado sobre isso, saiu correndo, cancelou uma entrevista coletiva. Então é mais um esquemão aí do Bolsonaro pego, né, por denúncias aí dos veículos de comunicação, Léo. Vamos começar por esse assunto, a gente vai falar bastante sobre isso, e aí depois a gente vai passando para outros temas. Pois é, Léo, é uma coisa... Bom, vamos começar pedindo às pessoas para compartilharem, para aumentar o alcance, né? Muito importante isso. É uma coisa muito comum, né, no governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro conseguiu uma forma muito interessante de manter o seu apoio, que é o ataque como uma espécie de defesa. É mais ou menos assim: todas as vezes que algo errado acontece com o governo Bolsonaro, ele simplesmente responde os jornalistas abandonando a entrevista. O Moro também faz isso, né? Responde abandonando as entrevistas, e a partir daí tá tudo resolvido, ele não precisa nem se justificar. E o grande problema, Léo, é que à medida que aumenta a ignorância do povo, diminui a necessidade de justificativa do governante, porque o Bolsonaro consegue justificar casos e mais casos claros aí de corrupção em seu governo, simplesmente dando as costas para os jornalistas, uma coisa que obviamente se acontecesse antes desse trabalho de alienação e de criação aí de seguidores fanáticos, ele não conseguiria fazer isso. Parece que você está tendo dificuldade aí, Léo, o que está acontecendo? Não estou te ouvindo não, Léo. Mas não tem jeito, cara, não tem jeito, sempre está estourando. Mas isso aí é coisa técnica, desculpa. Você está desesperado aí por causa da luz, Léo? Você está um pouquinho triste por causa da luz? Fica triste por causa da luz não, Léo. Chega um momento que eu vou repetir aquilo que eu falei há um tempo atrás, até para você ficar mais tranquilo, né? Então, diz a história, diz a Bíblia, que Deus fez a luz. Então, Deus criou o diretor de fotografia para controlá-la. Não é possível você controlar a luz sem o diretor de fotografia. Acho que a gente está com um problema aqui. Léo, não escutei nada, desculpa. Sim, Léo. A gente está com um problema de conexão. Acho que a gente ou você está com um problema de conexão ou sou eu. Mas eu não escutei absolutamente nada do que você falou. Então, constantemente eu estou vendo escrito aqui que a conexão está com problema, por isso que eu estou te perguntando se está chegando aí perfeitamente. E hoje está muito estranho que eu não estou conseguindo abrir nem aquele relatóriozinho do próprio sistema aqui que mostra como que está a situação. Vou ver se eu consigo ver pelo menos os comentários das pessoas aqui para o pessoal dar um feedback de como que está a situação. Mas parece que tem um problema sim, parece que existe um problema na transmissão hoje. Tá sem voz, Léo. Oi. Não, as pessoas estão te ouvindo, mas eu é que não escuto o que você fala. Ó, entrou o Nicolas aqui. Oi, Nicolas, Léo, tudo jóia, Nicolas? Você fala, está sendo ouvido perfeitamente, está sendo escutado, mas eu não escuto o que você fala. Bom, então eu vou tentar, né, dar sequência aqui, tomara que... Voltei, Léo, você tá me ouvindo? Léo, vai comentando os temas, eu vou abrir as notícias aqui para você, mas eu não escuto nada do que você fala, tá bom? Certo, tá bom, vai abrindo as notícias mais importantes aí. Eu também tô com um problema, assim, hoje tá muito estranha a situação, porque eu tô com um problema aqui que eu não consigo nem ver o comentário das pessoas para ler. Eu vou tentar ver se de repente no celular eu consigo abrir os comentários para agradecer a presença do pessoal, mas realmente hoje tá com uma série de problemas técnicos sim. Mas
falando mais uma vez sobre essa questão do governo Bolsonaro, né, o que acontece? É muito confortável para a imprensa, o que está acontecendo hoje é uma situação extremamente confortável, porque o bolsonarismo, ele, né, faz negociatas, né, tá mais uma vez indicando aqui que está saindo do ar, Léo, enfim, o bolsonarismo, ele vai fazendo constante negociatas aí, e essas negociatas não acontecem só na imprensa, isso é uma demonstração do modus operandi da equipe do Bolsonaro. E é importante dizer que o Bolsonaro prometeu uma equipe que não estaria ligada à corrupção, né? Então, quando a gente, né, deixa eu trazer aqui exatamente a notícia que o Léo disponibilizou para a gente. Propina na Secom. O secretário de Bolsonaro ganha dinheiro dos grupos de mídia que recebem publicidade. Né? Lendo a notícia, mais um escândalo no governo Bolsonaro. O secretário de Comunicação, Fábio Van Jarten, responsável pela distribuição de verbas publicitárias do governo federal, ganha dinheiro de emissoras de televisão como a Band e a Record, que são beneficiadas por suas decisões. Então, pessoal, enquanto grande parte do eleitorado do Bolsonaro acreditava mesmo que o Bolsonaro estava dificultando as verbas para as emissoras de televisão, porque ele tinha aí uma ideologia contra essa ideia de distribuir dinheiro para as emissoras de televisão, como vocês se lembram, era inclusive uma bandeira do Bolsonaro, essa ideia aí de não distribuir verbas para as emissoras de televisão. Parece que o obstáculo entre as emissoras de televisão e o dinheiro público não estava sendo realmente a ideologia do Bolsonaro, mas um acordo com o secretário responsável pelas contratações. E o acordo é muito claro, é mais ou menos assim: se as emissoras não concordarem em devolver parte do dinheiro público para o secretário, aí as emissoras são cortadas, e talvez seja até por isso que a gente tenha aí essa situação de uma parte da imprensa não conseguir acertar com o Bolsonaro de jeito nenhum. Talvez uma parte da imprensa não tenha concordado em devolver parte do dinheiro da verba publicitária para o secretário do Bolsonaro. Então, o chefe da SECOM, Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Fábio Van Jarten, é sócio de uma empresa e, por meio dela, recebe dinheiro de emissoras e de agências de publicidade contratadas pelo governo de Jair Bolsonaro, denuncia a reportagem da Folha. A SECOM é responsável por administrar a distribuição. O Léo desligou, ficou difícil para ler, mas é porque também o Léo, a gente parece que tá tendo uma latênciazinha aí, né, Léo? O tempo que você tá recebendo as notícias tá um pouco diferente do tempo que eu tô lendo. Mas enfim, trata-se aí da secretaria responsável por distribuir o dinheiro público para fazer a propaganda oficial, e parece que a propaganda oficial só pode acontecer a partir do momento que o governo recebe uma beirada para isso, né? Infelizmente, essa é a realidade. Lembrando, pessoal, que hoje nós estamos tendo aí uma série de problemas técnicos na transmissão. Léo, resolvido. Resolvido, Léo? Volta aí, então agora com a luz brilhante e cristalina. Vamos lá, Léo, resolvido. O problema agora não era a luz. O que acontecia, só para explicar às pessoas, todo mundo estava escutando você e as pessoas também estavam me escutando, né? O problema é que eu não escutava você, eu não recebi o seu áudio. Esse que era o problema. Eu só consegui escutar você na transmissão do YouTube, só que ela chega 2, 3 segundos depois. Então não fazia sentido. Esse caso, Léo, então é isso. Como você falou, o secretário distribui o dinheiro e recebe um pedaço do dinheiro de volta. Agora eu queria trazer para você a maneira como eles se safam dessas acusações. Olha o que o cara fala na cara de pau, na cara dura, né? Em nota, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, comandada pelo Fábio Weingarten, diz que a Folha de São Paulo, responsável pela denúncia, é mais um exemplo do mau jornalismo praticado nos dias de hoje, que não se conforma com o sucesso do Bolsonaro. Então ele está dizendo o seguinte, quer dizer, o cara está lá levando dinheiro da Band, levando dinheiro da Record, levando dinheiro das agências de publicidade, ganhando uma nota preta que é absolutamente ilegal, e aí ele fala que a Folha não se conforma com o sucesso do Bolsonaro. É muito triste, Léo, o que a gente está vivendo no Brasil de hoje. Os caras estão ali, né, escancaradamente cometendo atos ilícitos de corrupção e dizendo, olha, não estou nem aí, né, sambando na cara do povo brasileiro, Léo. Exatamente, Léo. Esse detalhe, eu volto a dizer, isso funciona porque toda uma construção foi feita nesse sentido. Antes do Bolsonaro conseguir usar essas técnicas de driblar as falcatruas do governo através desse tipo de frase,
toda uma construção foi feita e o grande colaborador dessa construção que tirou a reputação do jornalista brasileiro foi o jornalista que se vendeu durante o golpe de Estado. No momento que o jornalista se vendeu durante o golpe de Estado, falou bastante mentira para a população, acabou que o jornalismo, né, a profissão jornalismo, ela deixou de ser uma profissão reconhecida como de um profissional que leva notícias e passou a ser uma profissão reconhecida como de um porta-voz. Então a ideia que se tem consolidada hoje na cabeça dos que seguem o Bolsonaro é que o jornalista não faz jornalismo, faz oposição. Então a ideia é mais ou menos assim, tudo que vem do jornalismo contra o Bolsonaro, na verdade é o PT que mandou falar, então a gente não tem que levar a sério. E nessa brincadeira, obviamente, como parte do dinheiro público que está indo agora para o secretário também, temos que considerar que grande parte do dinheiro público está indo para pessoas que conseguem manter os processos distantes do Bolsonaro, né? Com essa brincadeira, obviamente, o Bolsonaro sequer é processado pelas falcatruas que acontecem no seu governo. Ou seja, o governo Bolsonaro tem uma autorização de cometer qualquer tipo de crime, qualquer tipo de falcatrua, porque a única coisa que realmente existia contra a possibilidade dos liberais cometerem crime, que seria a opinião pública, ela foi dominada antes mesmo do liberalismo voltar ao poder. Então, eles fizeram uma construção perfeita, né? Que foi assim, antes deles voltarem ao poder, eles trataram de destruir o cérebro das pessoas para que eles não tivessem nenhum tipo de oposição nessa tomada do dinheiro público. E isso vai continuar. Eu volto a dizer, um dos casos mais destrutivos para a soberania nacional foi o Itaipu Gate, que significa, obviamente, que na produção de energia no mercado interno brasileiro existe um interesse pessoal do presidente, que significa que o presidente pode querer influenciar na produção de energia, no preço da energia, tudo isso por questões pessoais, e com isso ele pode prejudicar o emprego de praticamente todo mundo, e esse assunto nem é cogitado aí pela imprensa, o assunto foi esquecido. Só de perceber isso, a gente vê que realmente não tem limites mais para os crimes a serem cometidos pela equipe do Bolsonaro. É mais ou menos assim, a equipe do Bolsonaro pode cometer qualquer tipo de atrocidade que vai ser muito análogo às atrocidades cometidas por um dono de uma fazenda contra seus animais, porque os animais já não têm mais nem percepção que as coisas estão erradas e sequer voz para denunciar que as coisas estão erradas. Então, infelizmente, nós estamos vivendo uma situação que as falcatruas no governo Bolsonaro estão liberadas, né? Elas podem correr soltas. Exatamente. O Cláudio Alves estava dizendo aqui, olha, que está conseguindo ouvir os dois, já expliquei o problema, era eu que não consegui escutar o Léo. E o Naldo Alencar fala, será que tem uma rachadinha aí também, Léo? O nome disso é rachadinha. Rachadinha agora da publicidade, envolvendo a Band e o SBT. Ô, Léo, as pessoas falam muito, tem o ato de corrupção do secretário de comunicação do Jair Bolsonaro, mas, evidentemente, existe também o ato dos veículos de comunicação, da televisão Record, do Bispo, e da televisão Bandeirantes, da família Saad, que contratam o secretário e, por contratarem o secretário, contam com a boa vontade para receber recursos públicos. Eu queria te pedir para fazer uma analogia com as empreiteiras. Vamos imaginar o seguinte, a empreiteira faz a doação para o partido político e recebe obra do governo. Não deveria ter, então, uma lava-jato da publicidade? Exatamente, Léo. Você falou uma coisa muito interessante, e o que acontece nesse momento com as empresas de publicidade brasileiras é exatamente aquilo que a Lava Jato atribuiu ao Lula e ao Marcelo Odebrecht. O detalhe é, nós temos as emissoras de televisão, nós temos os veículos de comunicação como sendo os corruptores ativos, e nós temos o secretário como sendo aí o corruptor passivo. A pergunta básica é exatamente essa, né? Qual que é o pronunciamento do Moro a respeito disso? Um caso explícito de corrupção no governo Bolsonaro, um caso de corrupção que envolve os veículos de comunicação, né, grandes veículos de comunicação. E a pergunta é, essa lava-jato da comunicação brasileira, eu não sei nem como que vai chamar, né, talvez Lava TV, ou seja lá o que for, será que ela vai existir um dia? Eu duvido que ela exista, porque os veículos de comunicação
são responsáveis por criar o ambiente para perseguição e eles não vão, obviamente, dar tiro no próprio pé. Mas está aí um caso extremamente claro de corrupção ativa e corrupção passiva. É exatamente a mesma coisa que o Sérgio Moro e o Dallagnol ficavam brincando de perseguir na Operação Lava Jato. É o tão famoso crime de corrupção, né? Eu gosto muito quando as pessoas falam que nós estamos há não sei quantos dias sem corrupção no Brasil. Eu queria que achasse um tipo penal para enquadrar esse tipo de evento aí que acaba de ser descoberto, a não ser corrupção ativa e corrupção passiva. Mas aí a gente tem o maior obstáculo nos dias de hoje, Léo, que é, primeiro, o fanatismo faz com que pessoas acreditem que essa denúncia é somente uma denúncia furada do PT. Né? Mais ou menos assim, a Folha é um veículo do PT que está criando fake news contra o Bolsonaro. Essa percepção por parte dos fanáticos, e lembrando, nós já estamos com a nossa opinião formada, o Bolsonaro não é uma boa coisa para o Brasil, nós já temos nossa opinião formada. O maior obstáculo é mudar a opinião do resto do Brasil que apoia Bolsonaro, que apoia Sérgio Moro, de que do lado de lá existem corruptos e realmente corruptos, que são corruptos com autorização, e uma autorização quase que expressa do Poder Judiciário para se corromper. Então é mais ou menos assim, não dizendo que não existam corruptos na esquerda. Se existirem corruptos na esquerda, eles estarão na mira da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Marciana, do Sérgio Moro, da Dallagnol, tudo enquanto é tipo de imprensa. Ou seja, na esquerda, se existir um corrupto, você pode ter certeza que ele está sendo vigiado até pela mãe dele, que deve ser coxinha. Agora, em contrapartida, na direita, o corrupto tem uma autorização quase que expressa, quase que legal para se corromper. Por quê? Porque o apoio à direita, os apoiadores do grupo bolsonarista, por exemplo, estão blindados por uma venda de fanatismo, que é mais ou menos assim, deve ser mentira, mas ainda que seja verdade, é melhor do que o PT voltar ao poder. Então, nessa brincadeira, eles vão, obviamente, consumindo em tempo recorde, porque normalmente o ladrão, Léo, quando o ladrão entra em um local, ele não entra em um local para ir usando os recursos lentamente. Quando um ladrão entra num cofre de um banco, ele não vai pegar uma nota, sair, comer um hambúrguer e voltar e buscar outra. Ele vai tirar tudo que ele pode em tempo recorde. E é o que está acontecendo. Estão desviando dinheiro em tempo recorde, estão queimando divisas em tempo recorde e estão vendendo estatais em tempo recorde. João do Sertão fala, Léo, agora é o rachadão. E o Márcio fala que é a rachadinha da mídia, o que está acontecendo. O João Silva está dizendo, parabéns, ia fazer exatamente essa pergunta. Vamos lá, vamos continuar aqui então com as reações. Eu vou trazer aqui mais uma notícia, estava na capa do UOL, está na manchete do 247 também. Ministério Público de Contas pedirá revisão de verbas publicitárias do governo. Mas é muito pouco, está dizendo o seguinte, o que é pedir a revisão de verbas publicitárias? Ah, não, veja bem, será que o cara está privilegiando a Record porque ele recebe dinheiro da Record? Será que ele está privilegiando a Bandeirantes porque recebe dinheiro da Bandeirantes? Não é simplesmente rever a verba publicitária, é questionar a própria atuação desse secretário, que não pode, né? Evidentemente, ele não pode receber dinheiro de quem ele contrata, né? Isso me parece uma coisa meio evidente. Então, vou botar aqui a manchete do 247. O Ministério Público vai pedir revisão da distribuição de verbas após denúncia de propina. E o secretário, Léo, então é isso, ele se coloca realmente como um cara dizendo, a Folha não conhece a lei, a minha empresa era anterior à ida do governo, ele já tinha relação com essas empresas, tudo bem, mas se ele vai para o governo, imagina o seguinte, ele tinha uma empresa que recebia dinheiro da Band e da Record. Na hora que ele vai para o governo, passa a ter um conflito de interesse. Ele não pode mais receber nem da Band nem da Record, a menos que ele não contrate a Band e a Record. É óbvio, né? Então, não adianta dizer que o contrato era anterior, porque isso não muda absolutamente nada. Isso não elimina a situação do conflito de interesse. Juridicamente, mas na percepção pública, que é o que mais importa, lembrando que, infelizmente, hoje o poder de decisão está do lado deles, ou seja, o poder de decisão está ganhando parte desse dinheiro. Então, infelizmente, eu sou obrigado a admitir que, apesar de que legalmente existe um conflito de interesse, legalmente isso é uma coisa extremamente mais sólida do que o processo contra o Lula no caso do triplex ou o processo contra o Lula no caso do sítio. Aí a gente não tem uma pessoa que simplesmente visitou um local, aí a gente tem uma pessoa que recebeu o dinheiro realmente e recebeu o dinheiro de uma forma
rastreável, né? Não é por causa da denúncia de um delator, né? O dinheiro saiu da empresa, entrou na conta do cara. Mesmo assim, quem tem poder de decisão, ou seja, o Sérgio Moro, que vai estar por trás disso aí, não vai poder, obviamente, perseguir o secretário para não melindrar um aliado importante. E é o grande problema da percepção pública a respeito da corrupção no governo Bolsonaro. Enquanto não existir uma opinião pública consolidada a respeito do que está acontecendo, é muito mais fácil para o poder que toma a decisão simplesmente usar esses eventos para chantagearem o Bolsonaro, né? A propósito, a denúncia do caso Marielle Franco ou a denúncia do caso Queiroz já estão nas mãos de um juiz ou ainda o Ministério Público está fazendo investigações, né? Perguntas básicas que a gente tem que se fazer. Até quando vai ficar na mão do Ministério Público e o Ministério Público vai ficar tentando intimar o Queiroz não vai, tenta intimar mais uma vez. Obviamente, se fosse uma situação de um homicídio, né, eles não iam ficar batendo papo, falar aqui, ô matador, vem cá, vamos bater um papo. Não, entrega logo pro juiz, o juiz faz uma citação, se o cara não for depor, o cara vai, obviamente, coercitivamente, mas quando se trata do filho do presidente é muito mais agradável usar o processo para ficar dando barrigada, chantageando, assim como quando se trata de um secretário da presidência da República, é muito mais fácil ficar com lenga-lengas daqui, lenga-lengas de lá e deixar o processo, né, prescrever através desse processo protelatório aí que com certeza custa muito caro para nós, né, os que realmente pagam esse processo. Legal. Mauro de Jesus dizendo que gosta muito do jornalismo que nós fazemos, então muito obrigado ao Mauro de Jesus. Ô, Léo, vamos continuar aqui, então, nosso papo aqui. Vamos só mudar um pouquinho os assuntos. O pessoal falou que minha imagem congelou. É tanta coisa, eu estou apanhando tanto, cara, do computador, da luz, do som. Mas, enfim, a gente vai tentando fazer o melhor. Para quem travou, é simplesmente tentar recarregar a página. Léo, você se lembra da história do juiz de garantias, né? Uma grande novidade, uma inovação, depois da votação do pacote anticrime no Congresso, veio como uma derrota do Moro, a partir do Congresso Nacional que impôs essa figura, ou seja, um juiz que supervisionaria os atos dos juízes de primeira instância. Hoje, o jornal O Globo, da família Marinho, fez um editorial dizendo que isso representa um ataque à independência do juiz de primeira instância. O que decide neste dia, né, nessa quarta-feira, 15 de janeiro, o ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal? Ele adia por 6 meses a implantação dos juízes de garantia. Diz que o Brasil não tem condições de fazer isso em 6 meses. Então, queria te trazer essa informação para que a gente comentasse. De alguma maneira, o lavajatismo, o humorismo vai se impondo no Brasil com o apoio da Rede Globo, né, com o apoio dos meios de comunicação, para manter o Estado punitivista em ação. Exatamente, Léo. O juiz de garantias, obviamente, é um recurso que só protege o mais humilde, porque o mais rico ele tem condição de se safar de qualquer tipo de processo. Então, a ideia, né, vamos raciocinar que, obviamente, não é tão fácil assim implementar um juiz de garantias. É uma coisa que o Brasil vai ter que aprender a fazer, né? Vamos cair na real. Se a gente pensa nas comarcas pequenas, é preciso analisar o aspecto técnico também para a gente não ficar puramente ideológico. Se a gente pensa nas comarcas pequenas, em que às vezes o mesmo juiz sozinho trabalha aí em 5 comarcas, né, coisas que acontecem aí no interior, se a gente imaginar que esse juiz que trabalha sozinho em 5 comarcas, ele vai ser um juiz de garantias, ele vai ainda precisar de um juiz de garantias para dar uma decisão no processo, realmente é uma coisa custosa. E o juiz de garantias ele tem um outro obstáculo, que é, obviamente, a necessidade do juiz ler todo o processo. Então, o juiz de primeira instância, apesar dele já estar contaminado ali por sua ideologia em relação ao processo, porque ele fez todo o processo de instrução, ele já conhece do processo, ele tem condições de responder bem mais rápido. Quando a gente pensa que um juiz de garantias vai ter que ler muitas páginas para responder a um processo, obviamente, a gente tem que concordar que é uma implementação muito onerosa. Isso, claro. Mas o detalhe é o seguinte: quando a gente tem a ideia da tripartição do poder e o poder legislativo, ele votou por uma emenda constitucional, eu acho que não cabe ao STF ficar contestando, ficar acatando decisões do Moro.
Da mesma forma que a gente precisa concordar que trata-se de um investimento muito alto da sociedade brasileira, a gente tem que assumir esse gasto porque nós tivemos aí uma experiência de um juiz de primeira instância destruindo a democracia, manipulando o processo eleitoral. Nós tivemos tudo isso no Brasil, e depois de todo esse problema, a pergunta básica é: será que é mais caro implementar o juiz de garantias, ou será que é mais caro continuar dando aos juízes o poder de manipular a democracia, de manipular a percepção de justiça, de manipular inclusive a segurança jurídica, porque estão recebendo palestras para isso? É uma pergunta básica que a gente tem que se fazer, né? Então a gente tem que concordar, obviamente, concordar com os dois lados. É claro que não é tão fácil assim implementar um juiz de garantias. É claro que não é tão fácil assim combater uma doença que acabou de chegar num país, né? Vamos imaginar que a gente tem uma epidemia de ebola aqui no Brasil. É claro que não vai ser fácil combater essa doença, mas a epidemia de ideologia no Poder Judiciário, a epidemia de protagonismo judiciário, ela tem que ser combatida o mais rápido possível, ainda que custe caro, porque mais caro que destruir a indústria nacional, causar o maior desemprego da nossa história, o maior encolhimento do PIB por causa de um juiz do Brasil, olha, mais caro do que isso, o juiz de garantia não pode ser. Mas vamos ver até onde eles vão conseguir dar barrigada no Congresso, que isso é uma decisão do Congresso Nacional, até quando a gente vai ter o desrespeito ao poder constituinte reformador, porque a gente tem um ministro da Justiça que tem o ego à flor da pele e precisa continuar fazendo uso de juízes amigos para perseguirem políticos inimigos. Essa necessidade de manter a epidemia. A epidemia, se ela é ruim para a economia brasileira, ela pode ser boa para alguém. Alguém pode estar se beneficiando com isso. Vamos lá. Ai. Apareceu aqui um bolsominion mandando, não vou ler superchat de bolsominion não, falando em lista de Rodrigo Constantino, pelo amor de Deus, né? João Silva. Outro dia, Léo, quase apanhei na rua pelo simples fato de dizer que o Moro tinha razão. Neste desgoverno não há corrupção mesmo, o que tem é roubo, quadrilhas assaltando o país. Caso claro de corrupção do secretário de comunicação do governo federal, Fábio Weingarten, recebendo dinheiro da Band, recebendo dinheiro da Record, na sua empresa particular, recebendo dinheiro das agências de publicidade, e ninguém faz absolutamente nada, né? Sobre a epidemia, Léo, eu queria só lembrar, eu já até te falei esse episódio, um jornalista lá da Paraíba contou uma história, né? Houve uma operação policial, perguntaram para o juiz por que ele dava tanta entrevista, e ele falou assim: poxa, se a prefeita pode mostrar o seu trabalho quando inaugura uma escola, eu também tenho o direito de mostrar o meu trabalho quando eu prendo alguém, né? Como se isso fosse, como se ele tivesse que dar satisfação para a sociedade dos seus atos. Ele não é eleito, ele não tem absolutamente nada, o processo corria lá em primeira instância, mas esse showzinho interessa a essa indústria do espetáculo, né? Exatamente, a maior característica do poder judiciário é a transparência. A ideia de poder judiciário, né, é só a gente lembrar qual que é o símbolo da justiça, né? O símbolo da justiça é uma justiça cega, e com uma balança que não olha nenhum lado nem o outro. Então a ideia de poder judiciário é um poder técnico, apesar de humano, mas a ideia é mais ou menos assim, é uma máquina que vai processar os elementos que são trazidos e vai entregar um resultado. Então, a partir do momento que você percebe que dentro do Poder Judiciário está crescendo um ego muito grande, você percebe que o Poder Judiciário em si deixou de ser Poder Judiciário. Isso é um problema seríssimo, porque a sociedade só funciona se existir esse modelo de tripartição, que é a ideia de um poder extremamente político e representativo, que é o poder legislativo, um poder político e executor das normas criadas pelo legislativo, que é o poder executivo, e um poder puramente técnico, não político e praticamente impessoal,
capaz de agir conforme uma máquina, até contra seus próprios princípios, para aceitar aquilo que foi decidido pelo legislativo, que é o poder judiciário. Quando a gente percebe que a gente tem um poder judiciário que é praticamente igual ao poder legislativo, um poder judiciário extremamente ideológico e político, a gente não tem mais o equilíbrio da tripartição de poder. E o grande problema, a tendência natural é que o poder judiciário seja composto por representantes da elite. Então o desequilíbrio é gigantesco, porque nós temos um país de maioria pobre representado por uma maioria, né, por uma minoria rica. Exatamente. Almeri dizendo, Estopa, não podemos nem pensar em dificuldade financeira para implementar o tal juiz de garantia num poder que rasga dinheiro como o poder judiciário. Léo, vamos falar da entrevista do Sérgio Moro ao Roda Viva. O Roda Viva entra numa nova fase, é a jornalista Vera Magalhães, que estreia na segunda-feira, e o primeiro convidado dessa nova fase é exatamente o Sérgio Moro, ou seja, o Roda Viva mantém-se como um programa que vai privilegiar as vozes da direita ou da extrema-direita. E aí havia uma grande polêmica nas redes sociais. Será que o Roda Viva vai chamar o Glenn para participar da bancada, para questionar o Moro sobre a Vaza Jato? Saiu a lista dos entrevistadores, todos jornalistas amigos, todo mundo vai lá ficar lambendo, massageando o ego do Sérgio Moro, inclusive um que gerou muita polêmica é o Felipe Moura Brasil. O Felipe Moura Brasil é notícia importante, parece que o Bolsonaro pode demitir o secretário de comunicação sim, tá pegando muito mal o caso de corrupção na SECOM, roubalheira na publicidade do governo federal, mas enfim. Mas um caso que pegou muito mal, Léo, foi o convite para o Felipe Moura Brasil, que é o diretor de jornalismo da Jovem Pan, que sempre fez propaganda para o Moro. Você acha que vem aí uma grande entrevista chapa branca do Sérgio Moro, ninguém vai ter a coragem de questioná-lo sobre a Vaza Jato? Léo, tanto essa fase do Roda Viva quanto as fases anteriores, uma coisa a gente tem que admitir, desde que o golpe foi perpetuado, desde que a Dilma saiu, e ela já saiu, obviamente, todo mundo sabia que ela saiu em definitivo, porque tinha toda uma articulação para a Dilma não voltar. Então, desde o momento que a Dilma saiu e o Temer se tornou interino, o Roda Viva deixou de existir, passou a existir, obviamente, uma roda zumbi. A gente até vê um Roda Viva quando vai uma Manuela ou outra pessoa de esquerda, mas quando vai algum amigo do neoliberalismo, a gente tem uma roda zumbi, que na verdade não é um programa de entrevista. É um programa que dá para determinada autoridade a oportunidade de expor suas ideias e expor para a sociedade desculpas a respeito de coisas que ainda não estão consolidadas. Então, o Moro não está indo ao Roda Viva para ser entrevistado. O Moro está indo a um programa de televisão para dar para o Moro e para o governo Bolsonaro a oportunidade de criar respostas que serão utilizadas posteriormente. Então, trata-se aí muito mais de uma campanha do governo Bolsonaro, do governo Sérgio Moro, e talvez uma pré-campanha presidencial do Sérgio Moro do que entrevista propriamente dita. É lógico que eu não digo que seria obrigatória a presença do Glenn, é uma coisa muito pessoal, a ideia de que, olha, eu vou colocar o maior opositor ao Sérgio Moro na imprensa para entrevistar o Sérgio Moro. Pode ser realmente confortável, vamos cair na real, mas só de imaginar que não tem ninguém com ideologia não liberal numa entrevista, a gente já sabe que não é uma entrevista. A gente já sabe, obviamente, que trata-se aí de uma oportunidade para a pessoa expor suas ideias, e não vou falar que isso está errado. Eu não vou falar que isso está errado. O que está errado é tentar transmitir, obviamente, isso aí como sendo uma entrevista imparcial. A gente faz isso, vamos cair na real. Se a gente chama o Lula para ser entrevistado, a gente não vai bater no Lula. Isso é absolutamente normal. Mas não pode chamar de Roda Viva. Claro, exatamente. Roda morta, né, Léo? Roda morta. É roda zumbi, porque não tem nada de roda viva ali. Roda zumbi, exatamente. O João Silva, outro dia, Léo, quase apanhei na rua pelo simples fato de dizer que Moro tinha razão. Neste desgoverno não há corrupção. O que tem é roubo, já tinha lido, quadrilhas assaltando o Brasil. Léo, então trazendo aqui Mantovani Adalbert, dizendo o que vocês acham do Patriot Act. O Patriot Act é uma medida que foi tomada nos Estados Unidos para retirar os direitos civis das pessoas depois do 11 de setembro. Então, em nome do combate ao terrorismo, as pessoas perderam o direito à privacidade, etc. e tal. Tem gente que fala do Patriot Act Tabajara, que seria implantado no Brasil.
É o pessoal lá do Duplo Expresso, que tem uma obsessão conosco aqui, Léo. Então, quando houver um Patriot Act no Brasil, dizendo que ninguém mais tem direito a nada, a gente comenta, não sei. Não, mas é bom dizer, né, já que o cara trouxe isso aí, é bom dizer, não, o Patriot Act é uma confissão do governo americano que foram eles que derrubaram as Torres Gêmeas, né? Tipo assim, aqui tá o motivo, então assina logo. Léo, aí você foi meio longe. A conexão do Léo balançou. Enquanto o Léo não volta, deixa eu trazer aqui de volta para vocês. Então, a manchete, a notícia que chegou agora. Voltou, Léo. A notícia que chegou pelo jornal O Globo. Bolsonaro convoca reunião de emergência para discutir o futuro do secretário Fábio Weingarten. Por quê? Porque o Fábio é o protagonista, o pivô de um escândalo de corrupção. Qual é o escândalo de corrupção da SECOM? Ele contrata os veículos de comunicação e recebe dinheiro de volta na empresa particular. É o caso típico de propina. Contrata a Bandeirantes e a Bandeirantes paga na empresa que é dele e da mãe dele. Contrata a Record e a Record paga na empresa que é dele e da mãe dele. Contrata a Arteplan, que é uma agência de publicidade, e a agência de publicidade também paga na empresa da mãe. Você acha que nesse caso o Bolsonaro pode acabar demitindo? Lembrando que o Carlos Bolsonaro, sempre quis assumir a comunicação do governo e nunca conseguiu assumir diretamente. Será que esse escândalo também não pode interessar a setores que querem tomar conta da publicidade? Claro, Léo, e assim, eu acho que até pro próprio Bolsonaro, né, eu acredito que se o Carluxo realmente é o estrategista do Bolsonaro, a gente tem que admitir que trata-se aí de um dos maiores estrategistas políticos do mundo, né? Porque a estratégia de comunicação do Bolsonaro, ela tem realmente se mostrado muito eficiente, tem mantido várias pessoas alienadas, ou seja, tem atingido seu objetivo. Eu acho que nesse momento o Bolsonaro deveria sim despedir logo o rapaz, porque é uma propaganda política fantástica. Agora, o detalhe é, e se esse rapaz divide o dinheiro com o Bolsonaro? Será que ele vai aceitar sair assim de graça? Tá aí o detalhe. Até que ponto isso é uma coisa limitada a esse rapaz? Será que ninguém mais sabe que isso está acontecendo? Esses são os detalhes desse momento, né? Igual o Bibiano, que ia implodir tudo e no final das contas ele, né, de vez em quando ele dá umas pinceladas aí. Como fica a história desse rapaz depois disso? Será que se resume a ele a corrupção? Bom, vamos ver as cenas do próximo capítulo, mas sem esquecer que o crime de corrupção não é só mandar embora. A gente tem que ter o processo judicial, posicionamento do Moro, né, Poder Judiciário logo, né, Ministério Público atuando rapidamente para já começar a, de repente, intimar, né? Quem sabe, por que não uma prisão preventiva? Afinal de contas, as provas agora podem começar a ser escondidas. Será que o Ministério Público teria coragem, ou algum juiz do Brasil teria coragem de autorizar uma prisão preventiva do diretor de um canal de televisão? Né? Agora a gente vê no Brasil, de uma forma muito clara, os pesos e as medidas, né? Legal. A Magda dizendo o seguinte, excelente a live sobre os livros da editora 247 Cotter, parabéns, vou falar um pouquinho sobre isso no final, né? Fabiano Merli dizendo que a estratégia de comunicação deles é a mesma do Goebbels. Isso não é novo, ou seja, a estratégia dos nazistas. E, de fato, eles foram para cima da Folha de São Paulo, dizendo que a Folha estaria incomodada com o suposto sucesso do governo Bolsonaro. Léo, tem outros assuntos que eu queria trazer para você aqui, né? Eu já falei da questão do Glenn Greenwald, que estava revoltado porque não vai ao Roda Viva, etc. e tal. E aí o que aconteceu? Não sei se você sabia disso. O Marcelo Taz questionou o Glenn, né? Dizendo que o Glenn tem um ego gigantesco, queria ir para o Roda Viva, o Roda Viva não é obrigado a convidá-lo. E aí o Glenn trouxe revelações do Wikileaks sobre o Marcelo Taz. Eu não sei se já tinha ouvido falar disso. O Marcelo Taz era uma espécie de informante da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Trouxe aqui várias informações e o Marcelo Taz tinha a função também de multiplicar informações ou publicações ou posts que atendessem aos interesses estratégicos dos Estados Unidos. Aqui, ó. Interessante e-mail do arquivo de Hillary Clinton, que foi candidata a presidente dos Estados Unidos, sobre como usaram Marcelo Taz para validar e ampliar mensagens dos Estados Unidos, né? Eu nunca tinha imaginado que o Marcelo Taz, que é o cara que apresentava o CQC,
pudesse ser um multiplicador de ideias dos Estados Unidos no Brasil, segundo o Wikileaks. Pois é, né, Léo? Agora a gente começa a ver que aquele ditado, quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra, ele realmente funciona, né? Bom, gente, olha, a dica que eu dou para todos vocês que estão assistindo aí é: não falem do Glenn. Ele pode saber o que você fez no verão passado, mas é uma decepção muito grande saber que os Estados Unidos conseguiram realmente promover influência em cima de praticamente todos os grandes comunicadores brasileiros, e toda vez que a gente tinha um comunicador fazendo aquela historinha contra o governo brasileiro, ele estava realmente colaborando com os Estados Unidos. Olha que desgraça, né? A imprensa brasileira não agiu por ideologia. A imprensa brasileira realmente não acreditava nas histórias que eles falavam contra o governo brasileiro. A imprensa brasileira cometeu, e agora de uma forma trazida aí pelo Glenn, né, a gente, através dessa amostra que é o Marcelo Taz, a imprensa brasileira cometeu um crime de traição à pátria contra a soberania nacional, contra os interesses nacionais, e mais uma vez a gente consegue perceber aí que sim, né, os Estados Unidos influenciaram diretamente no Brasil, e essa crise que a gente vive hoje é um produto dos Estados Unidos. É uma vergonha. É uma vergonha total, Léo. E a Marli está dizendo, também nunca tinha imaginado. Eu imaginava que ele só fosse bobo mesmo, né? Porque ele é meio bobo às vezes. Não, na verdade ele faz um papel de bobo, e uma coisa que é até importante a gente dizer, Léo, quando a gente pensa numa pessoa que faz papel de bobo, como o Nando Moura, é um super estrategista, antes do Bolsonaro começar a usar esse papelzinho de sou do mal, o Nando Moura já conseguiu ficar famoso por isso, e dessa forma também muitas outras pessoas que a gente olha e pensa, como que esse cara pode ser tão idiota? Não é idiota não, são gênios da comunicação que têm consciência que a maioria do povo gosta de idiotice. Marcelo Taz, por exemplo, ele, apesar de toda a bobagem que ele falava no CQC, ele estava por trás de projetos interessantíssimos, como, por exemplo, projetos relacionados à educação. Então ele é uma referência na educação. Como que a gente pode imaginar que uma pessoa que é referência na educação no Brasil, uma pessoa que participou, por exemplo, da produção desse projeto, qual que é o nome mesmo? É aquele... Bom, esse projeto aí que ensina as coisas técnicas na televisão, e agora fugiu o nome, eu acho que até do governo de São Paulo, né, Telecurso 2000, a pessoa que participou de grandes projetos aí de educação, na verdade ele já estava em conluio com os Estados Unidos. Então é mais ou menos assim, os Estados Unidos escolhem exatamente as pessoas que são, às vezes, cruciais para o Brasil, e eu até brinquei hoje no programa de manhã falando o seguinte: parece que nós temos, da mesma forma que nós temos, Léo, olheiros de futebol ao redor de todo o Brasil para ver as crianças jogarem, parece que nós temos também olheiros de política ao redor de todo o Brasil. Então, quando eles encontram uma pessoa com a capacidade intelectual muito grande, tendo uma performance muito boa na escola, a Fundação Lehman logo pega e faz o que fez com a Tabata, manda a pessoa para ser treinada no liberalismo americano, para evitar de todas as formas que essa pessoa torne-se aí um lutador pela liberdade de onde ela veio, né? Mais ou menos assim, para evitar que essa pessoa que tem muito potencial se torne no futuro um militante para libertar o próximo povo, o próprio povo, como aconteceu com Lula, vamos logo mandar para Harvard para estudar para virar liberal. Se a Fundação Lehman existisse quando Lula era criança e eles tivessem conhecido o potencial do Lula criança, talvez o Lula tivesse até estudado em Harvard. Essa é a realidade. Então o que a gente percebe é isso. Talvez o Taz estava sendo muito bom de repente, né, com projetos relacionados à educação. Os Estados Unidos, não, precisamos conquistar esse cara, porque senão esse cara vai acabar ajudando o Brasil. Pois é. Roosevelt fala, a imprensa brasileira é lastimável. A Alessandra fala, boa tarde, dupla imbatível necessária, né? Muito obrigado, Alessandra, pelo elogio. Você falou do Lehman, a Lila está dizendo, cheguei atrasada porque não tenho recebido o aviso do YouTube. A gente está fazendo só na quarta-feira às 5 horas, mas a gente vai voltar na quarta-feira também para as 6h30, muito em breve. A Magda fala, pois é, que pena, o Taz parecia uma bela promessa quando trabalhava com a TV educativa e o canal Futura. Acho que você estava falando do canal Futura, Léo, que era um canal voltado para a educação. Deixa eu trazer uma fala aqui esquisita do Luciano Huck. O Luciano Huck, que é o candidato a presidente dos bilionários, é o candidato a presidente da Rede Globo, é o candidato a presidente do Jorge Paulo Lemann, ele foi ao Fórum de Davos, o Fórum Econômico Mundial, e aí ele publica um artigo. E ele fala, o Brasil precisa renovar suas lideranças do topo para a base.
Eu imaginava que as lideranças deveriam ser renovadas da base para o topo, né? Num processo democrático, é a base que forma lideranças, como, por exemplo, o ex-presidente Lula, que vem do mundo sindical, do mundo trabalhista, etc. e tal, e chega ao topo, do que lideranças do topo para a base. Mas me explica melhor o que o Luciano Huck está querendo dizer com isso, Léo. Novas lideranças do topo para a base. São novos condutores de rebanho? É o quê? Você falou de uma forma interessante, novos condutores de rebanho. Sim, o que o Luciano Huck está querendo dizer, Léo, é que agora é hora de fazer política sem políticos, né? Da mesma forma que o Bolsonaro prometeu e deu certo, né? Ele prometeu chegar à presidência da República sem ser político, e acreditem, muitas pessoas votaram no Bolsonaro acreditando que ele era um capitão do exército, que não era político. Quando eu falei com um rapaz que trabalhou comigo aqui, que o Bolsonaro foi político já por 28 anos, ele ficou abismado, falou, então ele já era político, você não sabia que ele era deputado federal? Não, na igreja falaram só que ele era um capitão do exército, que não estava ligado à politicagem nem nada, né? Então, assim, o que o Bolsonaro conseguiu passar para os religiosos através da compra dos pastores, o Huck está tentando passar nesse momento, porque o Huck está passando a sua realidade. O Huck, que obviamente esconde aquele momento que ele estava dentro da casa do Aécio com 45 no peito, ou seja, ele quer trazer a ideia de que é hora de colocar na política nomes novos, porque ele, obviamente, é um nome novo, né? Ele já tinha aquele projeto lá de renovar a Câmara dos Deputados com pelo menos 300 deputados deles, coisa que eles estão, obviamente, conseguindo, mas isso já é, sem dúvidas, uma sequência na campanha que deu certo em 2018. A ideia de que é preciso trocar todo mundo da política. E quando ele fala do topo, ou seja, quando ele fala o lugar onde ele quer estar na política, que é a presidência da República, para a base, ele já começa a criar um convite, obviamente, e olha que interessante, eu falo isso porque eu já consigo perceber no Luciano Huck aquilo que faltou ao PT nos últimos anos, sobra ao bolsonarismo desde o início do nascimento aí do bolsonarismo e continua faltando ao PT, a estratégia de chamar aliados. A estratégia de falar, olha, estou montando a minha equipe. O Luciano Huck mandou de uma forma indireta, mas muito clara, a ideia de que ele está disposto a renovar do topo para a base, ou seja, ele está disposto a entrar na política e levar um monte de pessoas com ele. Então aí ele já está, obviamente, convidando artistas, autoridades e comunicadores para se aliarem a ele nessa brincadeira, para de repente trocar. A internet balançou, mas acho que você vai me escutar. Eu que não escutei no finalzinho, mas acho que você vai me ouvir. Só para fechar esse ponto, o Luciano Huck, quem postou no Twitter também elogiando o Luciano e o grupo Renova BR, que ele apoia, foi o Deltan Dallagnol. Então o Dallagnol está dizendo que, olha, o trabalho desse Renova é fantástico e por trás do Renova tem o Luciano Huck, o Jorge Paulo Lema e os bilionários. Então, Léo, eu estava falando sobre isso. Pois é, talvez o Deltan seja uma das novas lideranças que o Huck quer. Só para fechar, exatamente, quando o Huck faz essa proposta de que o Brasil precisa de novas lideranças, o que ele espera é exatamente isso aí, que as possíveis, né, as novas lideranças em potencial já cumpram aí o papel de prestar apoio ao Luciano Huck. Então, nesse momento, obviamente, o Deltan Dallagnol é o famoso que prestou um apoio direto ao Luciano Huck, um apoio imediato, mas a inteligência do Luciano Huck de ter mandado já essa proposta, ela vai dar resultados. A gente já vai perceber nos próximos dias youtubers apresentando aí apoio ao Luciano Huck. Obviamente aquele youtuber pensa, eu vou com o Luciano Huck candidato a presidente, eu já vou me candidatar a deputado. A gente vai ter artistas também que já almejam uma posição na política declarando apoio ao Luciano Huck. O que o Luciano Huck fez nesse momento foi, eu vejo isso de uma forma muito clara, um convite para apoiadores. É mais ou menos assim, estarei no topo, estejam comigo, né? Estejam comigo na terra prometida. Exatamente. O Zeca Campos dizendo que o Huck é o maior hipócrita desse país. Pois é, vem falar em combate à desigualdade depois de apoiar o golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Léo, continuam aparecendo jornalistas revoltados, indignados com o fato de o filme Democracia em Vertigem ter ido ao Oscar. Um deles foi o Josias de Souza, que apoiou o golpe de Estado também, dizendo que a Dilma é a pior atriz coadjuvante de todos os tempos, como se ela fosse atriz, né? Ela só foi, na verdade, a primeira mulher presidente só, né? A primeira mulher presidente na história do Brasil.
mas tem muita gente com dor de cotovelo. Não passa essa dor de cotovelo dos tucanos, dos generais, do Bolsonaro. Agora o Bolsonaro também imitou o PSDB e disse que o filme é obra de ficção. Léo, o que esses caras vão fazer se o filme ganhar o Oscar? Como é que eles vão? Eles vão pular do prédio, vão fazer o quê? Léo, parece uma brincadeira e parece que é só ego, mas eles já estão desesperados porque a indicação ao Oscar, ela já é um prêmio. É mais ou menos assim, para ganhar o Mundial é necessário que você ganhe o Nacional. A indicação ao Oscar já é uma vitória gigantesca. E a indicação ao Oscar, ela traz uma ameaça muito interessante ao bolsonarismo e ao PSDB, que é uma ameaça à capacidade de escrever a história final a respeito do assunto. Até então existia uma tranquilidade muito grande por parte do bolsonarismo e por parte do PSDB que eles conseguiriam, por fim, escrever a história, né? A Dilma cometeu crime, as pessoas... Hoje eles já estão mudando completamente a retórica. Hoje a gente não tem mais o MBL falando que a Dilma saiu por causa de crime de responsabilidade. A ideia hoje é tentar colocar as pessoas que foram às ruas como vítimas desse documentário. Você que foi às ruas pediu fora Dilma, tá vendo? Esse documentário tá te desrespeitando. Não, esse documentário ele está mostrando uma verdade muito clara no Brasil, que é a que eles querem esconder. Eles se incomodam exatamente por isso. Durante muito tempo, jornalistas, políticos, formadores de opinião trabalharam a ideia de que a Dilma saiu da presidência através de um processo legal de impeachment, porque as pessoas foram às ruas pedir a saída da Dilma. E esse documentário mostra que, na realidade, o processo de impeachment aconteceria de qualquer forma, porque o Brasil estava prestes a passar por um golpe de Estado, por questões de interesses dos grupos de elite, e uma massa de manobra foi levada às ruas para legitimar o processo de impeachment. Ou seja, o manifestante que se achava protagonista nesse processo de impeachment agora vai perceber que ele foi um bode expiatório. E isso sem dúvidas, é uma ameaça muito grande para qualquer pessoa que discursou pelo lado do golpe. Qualquer um que se manifestou a favor do golpe, seja formador de opinião, seja jornalista, seja youtuber, seja político, qualquer um que trabalhou pelo lado do golpe, corre hoje um risco que ele achava que nunca ia correr na vida. O risco da verdade chegar até as pessoas que ele influenciou. Até então, a bolha, nós aqui falávamos que era golpe. Agora é diferente, é mais ou menos assim, que filme brasileiro é esse que foi indicado ao Oscar? Que antes era um documentário que ficou na bolha, obviamente está aí disponível para todo o Brasil, mas era assistido pela bolha. A pergunta básica que o Brasil e o mundo faz nesse momento é: que documentário é esse que foi indicado ao Oscar? E essa pergunta, ela precisa de uma resposta. Eu não sei, mas vou assistir. Então o desespero deles é exatamente a perda da capacidade de contar a história final a respeito do golpe de Estado. Agora não é mais golpe, companheiro. Agora é golpe. As pessoas como dizer, e é engraçado, né? Porque isso também tinha uma... As pessoas falam muito em islamofobia, gordofobia, não sei o que fobia, mas poucas pessoas falam na nordestinofobia, que existe no Brasil, né? Porque, evidentemente, quando a gente fazia as lives muito tempo atrás, Léo, as pessoas ficavam escrevendo golpe, 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 tirando sarro, provavelmente, de políticos do Nordeste ou políticas do Nordeste, que falavam o golpe, né? Mas não é o golpe com sotaque, tem um L ali, mas é um L mais curto do que o golpe, como algumas pessoas podem falar na região sul. Então isso foi muito usado para tirar sarro. Agora não dá, gostei muito dessa sua lembrança, não dá mais para falar que, né, não dá mais para tirar sarro com essa coisa de golpe, porque agora todo mundo vai saber que é golpe. E quando eu fiz o Bom Dia 247 hoje com o Renato Rovai, ele falou o seguinte: em situações normais, Léo, a Globo já estaria exibindo esse filme em horário nobre. A Globo também vai esconder. Os meios de comunicação todos vão esconder. Por quê? Porque querem esconder a verdade. Por quê? Justamente porque o Brasil é prisioneiro de uma mentira desde 2014. E você fala uma coisa muito interessante, né? Quando a gente tem a maior emissora de televisão do país escondendo o documentário desse país que foi indicado ao Oscar, a gente só pode falar uma coisa: é golpe, né? Isso, obviamente, é uma forma de golpe contra o público daquele país. E concessão pública, é interesse público saber que documentário é esse que foi indicado ao Oscar. E as emissoras de televisão do Brasil não vão exibir esse documentário. Como assim? Exatamente. O Álvaro dos Santos está dizendo: Léo e Léo, fui me informar sobre startups, novas empresas, e hoje recebo e-mails do Estudar na Prática, Fundação Estudar.
que é ligada ao Jorge Paulo Lemann, que capta Jorge Paulo Lemann, o dono da cervejaria Ambev, cervejaria golpista, que é ligada ao Lemann, que capta jovens para a ideia do neoliberalismo com oportunidades, desde que, evidentemente, todo mundo, né, professe aí o credo neoliberal. A Fundação Estudar foi onde foi registrado o domínio do grupo Vem Pra Rua. A participação do Lemann no golpe já é absolutamente história, é incontestável, né? E, evidentemente, eles fazem esse trabalho de lavagem cerebral. O Lemann também tem o INSPER, que é uma escola de administração aqui em São Paulo. O Lemann faz um trabalho forte, viu, Léo, de seduzir corações e mentes aí para o credo neoliberal. Sim, lembrando que, bom, isso é uma prática óbvia e necessária dos barões do capitalismo. Lembrando que todo o liberalismo que a gente tem hoje, ele vem através de teorias econômicas, que são teorias econômicas criadas não para funcionar, mas para convencer que funcionam. Essas teorias econômicas, elas são criadas em duas grandes escolas, que é a Escola Austríaca de Economia e a Escola de Chicago. A Escola Austríaca de Economia, ela faz o uso de grandes nomes da economia, como Hayek e como Mises, mas ela distorce, assim como o Silas Malafaia distorce a Bíblia, a Escola Austríaca de Economia distorce e pega de forma descontextualizada os ensinamentos de Mises, de Hayek, e usa esses ensinamentos de forma descontextualizada para convencer as pessoas que um país não pode investir em seguro social, um país não pode investir em redistribuição de renda, enfim, cria aí o pobre de direita em certas camadas da sociedade. Quando o cara ele está numa escola oficial, porque a escola austríaca ela não é ensinada de forma oficial, porque ela é muito utópica, ela é obviamente para transformar jovens aí de 12, 13 anos em doutores em economia. Já quando uma pessoa está numa escola oficial de economia, ela pode ser conduzida ao extremo liberalismo através das teorias que são criadas pela Escola de Chicago, que também é uma escola que faz teorias não para darem certo, mas para convencerem as pessoas que essas teorias darão certo. E assim como o Lemann tem seus institutos no Brasil, a Escola de Chicago só existiu porque o Rockefeller juntou ali os bons economistas no sentido de escreverem para o povo, escreverem coisas bonitas e financiou esses caras. Olha, eu quero que vocês façam teorias que consigam convencer o pobre que ele vai ficar rico se ele aceitar as minhas regras. E assim funciona até hoje. Tem muito pobre, com certeza, que vai ficar rico se aceitar as ideias dessas escolas de economia. O Marcos William perguntou, o Haddad é professor no INSPER? Sim, o Haddad é professor no INSPER, né? Ô, Léo, vem cá, vamos só mudar um pouco o rumo da prosa aqui rapidamente. Você tem quantos diplomas, mais ou menos? Você já contou? Economia, tal, administração? Ô, Léo, eu tenho um monte, mas eu não lembro de ter contado, não. Jornalismo você não tem? Eu sou pós-graduado em jornalismo político. Ok, mas então você se considera um jornalista? Sim, me considero um jornalista sob o aspecto de que o jornalismo é uma profissão exercida aí como profissão intelectual, como diz a Constituição, e ele não precisa de graduação para ser exercido, mas eu vou me graduar em jornalismo agora, que já tem a distância também. Que bom. Não, eu tô trazendo isso só para trazer uma novidade, acho que você não sabe ainda, porque eu fiz uma live agora pouco antes do Léo ao Quadrado. Eu estou lançando um livro agora, nos próximos dias, que conta a história do Brasil 247, a história da TV 247, um pouco da minha história pessoal, mas fala também sobre o momento político brasileiro, sobre o impacto da tecnologia no jornalismo. E o livro se chama De Jornalista a YouTuber, Como Cruzei a Ponte. É interessante, vou mostrar aqui a capa para o pessoal. É esse livro aqui, né, já está em pré-venda lá no site da Cotter, que é a nossa parceira editorial. Dedico esse livro a você, viu, Léo? Entre outras pessoas. E aí a gente conta exatamente essa aqui. Aqui está a capinha do livro, tem aqui o Careca aqui na TV, a gente conta a história dessa transformação pessoal. Obrigado, Léo. O Bolsonaro outro dia falou que o jornalista é uma espécie em extinção, que vão para o Ibama e tal. E eu estava argumentando, quando falava com o Salvio mais cedo, o seguinte, que o fato de migrar das empresas do jornalismo corporativo, do jornalismo de cativeiro, para o YouTube, um ambiente de mais liberdade, fez com que eu pudesse ser mais jornalista, mais livre do que eu era, com mais liberdade de pensamento, né? Ou seja, então temos aí essa novidade que eu queria compartilhar com você e com o público do Léo ao Quadrado, né? Porque as pessoas também têm preconceito com o YouTube, né? Os jornalistas convencionais
Esses caras que fazem vídeo aí, eles não são jornalistas, eles só ficam falando, como se a gente não tivesse preocupação em trazer informação. E é o contrário, Léo. É o contrário. Depois de que o jornalista dos grandes veículos foi comprado pela retórica financeira e depois que o jornalista dos grandes veículos foi obrigado a falar aquilo que nem ele acredita para não perder o emprego, é o contrário, né? Quando o Bolsonaro fala que o jornalista é uma espécie em extinção, ele fala exatamente desse jornalista que não fala aquilo que acredita, que fala aquilo que o patrão quer que seja dito, do leitor de teleprompter. E exatamente hoje a gente vê o renascimento do jornalismo através das pessoas que saem dos veículos e começam a falar aquilo que eles realmente acreditam. Quando a gente vê o trabalho do Bob Fernandes hoje, que ele está sem as amarras do veículo, a gente percebe que é um Bob Fernandes muito mais potente. Qualquer jornalista no seu canal do YouTube é muito mais jornalista do que quando ele está nas amarras de um veículo. Qualquer jornalista da Globo hoje gostaria de ter a liberdade de ser um jornalista livre dentro da Globo por causa da gaiola de ouro. Mas a grande realidade é que ele não é jornalista, infelizmente. Ele é leitor de teleprompter. Essa é a grande realidade. Aliás, Léo, muito bem lembrado, muito bom você citar essa coisa dos jornalistas livres, né? Porque eu até faço uma comparação entre os jornalistas livres e os jornalistas de cativeiro, que, a meu ver, são jornalistas da mídia tradicional. E é engraçado que o Moro só vai ser entrevistado por jornalista de cativeiro. O Roda Viva só chama jornalista de cativeiro, não chama jornalistas livres. Léo, mas é uma coisa interessante, só para fechar um pouco esse ponto, por que eu faço uma dedicatória para você? Porque antes de começar a fazer vídeos aqui, eu tinha muita dúvida, né, sobre essa questão de aparecer no YouTube falando, e você fazia os seus vídeos já com muita ênfase, com muita contundência no Facebook, você sempre teve muita desenvoltura. Quando a gente começou a fazer o programa Léo ao Quadrado, eu me coloquei naquela posição de eu levanto a bola, o Leonardo Stupa vai lá e corta. Eu levanto, o Léo vai e corta. Então eu sempre fui, vamos dizer assim, se fosse o Oscar, eu seria o ator coadjuvante, e você o ator principal. E aí eu fui tomando um pouco, vendo um pouco como é que você fazia, ganhando um pouco de autoconfiança, fui fazer o Bom Dia 247. Então, realmente, se você não fosse um pioneiro dos vídeos aí na internet, dificilmente eu estaria botando a cara aqui para falar com as pessoas. Léo, é muita responsabilidade isso que você está colocando em cima de mim. Você sem dúvidas, um dos maiores comunicadores da televisão brasileira, seja ela por internet, seja ela convencional. E você tem aquilo que é mais importante hoje num comunicador, que é a capacidade de falar com todo tipo de pessoa, né? Isso é muito importante, porque a gente percebe que a tendência natural do jornalista é tentar imitar o apresentador da Globo. Isso é horrível. Tentar imitar o Willer Bonner é horrível. E o que faz o seu trabalho ser fantástico, e não sou eu que estou falando isso, é o Bom Dia 247 que fala isso. O Bom Dia 247 todos os dias está ali bombando, assim, astronomicamente. E isso é por causa da sua capacidade, obviamente, do seu conhecimento, sua responsabilidade com a verdade e a sua capacidade de comunicação com todos os públicos. E, obviamente, o mais importante, Léo, a tranquilidade de saber que você não é um jornalista comprado. É isso que faz com que a pessoa que assistiu você hoje vai assistir amanhã. Eu quero saber a opinião de alguém que realmente não está vendendo a sua opinião. Isso que é o mais bonito na TV 247, você faz questão de falar aquilo que você acredita, porque o seu patrão, né, o seu cativeiro talvez seja as bordas aí do Brasil, né, a fronteira do Brasil com o resto do mundo. O seu compromisso é com o povo brasileiro. Então, eu recomendo muito o seu livro, né? Eu acho que vai ser, sem dúvidas, uma mudança muito grande aí na forma de ver o jornalismo ao redor do Brasil. Legal, fiz aqui, mostrei mais uma vez, então para quem quiser tem aí na descrição do vídeo. E, Léo, obrigado. Queria só dizer que eu gostaria muito que esse livro aí fosse também distribuído aí para os alunos de jornalismo, para as pessoas que estão achando, eu quero fazer uma faculdade de jornalismo, mas será que o jornalismo acabou? Né? Eu acho que não, só acho que ele está tomando novas formas, novas plataformas, novas tecnologias, e é isso, né? Então vamos esperar que a gente possa continuar avançando aqui na TV 247, fazendo jornalismo com cada vez mais qualidade dentro do YouTube e também nas plataformas que vão surgir no futuro. Perfeito, Léo. Léo, você sabia que as exportações, elas podem, se
o Brasil voltar a utilizar a sua indústria de uma forma inteligente, gerar empregos e começar a exportar, pode ajudar até a melhora do comércio interno brasileiro? Você sabia disso? Claro, se a gente começasse a pegar a parte da indústria que está parada aí e começasse a contratar pessoas, eu estou brincando com isso, é porque eu estou numa batalha fazendo meu trabalho de direito tributário internacional e é esse o tema que eu vou explorar, né? Recuperação econômica através da utilização ociosa dos nossos engenheiros, da nossa mão de obra ociosa através da exportação. Então, eu só estou falando por isso eu não vou fazer o programa de hoje à noite, é só isso que eu ia concluir, mas eu volto amanhã, às 6h30 da manhã. Antes de você se despedir, só uma coisa interessante aqui, ó. A Magda Famil dizendo, o Sálvio da Cotter disse que gostaria de editar um livro seu, Léo. E o Sálvio falou uma coisa muito legal. Ele falou que tem muitas pessoas que gostam de pegar o fácil e transformar em difícil. Agora o difícil mesmo é pegar o difícil e transformar em fácil, que é exatamente o que você faz. Então, acho que você deveria se dedicar a isso, né? E se preparar para entrar numa série dessas. E aí você podia fazer um livro assim, que seria de youtuber a jornalista, né? Você começou com youtuber e virou jornalista. Vamos fazer não é trilogia, né? Como é que seria? Um dueto, né? Então, eu faço assim, Leonardo Atucho, de jornalista a youtuber. Leonardo Estopa, de youtuber a jornalista. Podia ser. Muito interessante, Léo. Muito interessante, que seria praticamente a parte 2 do livro, se a gente pensa um livro em família 247, seria a parte 2 do livro, porque seria muito interessante mesmo esse caminho, porque tem muito youtuber jovem que já chega com uma linguagem super despojada e não entende como funciona o trabalho jornalístico, a ideia da imparcialidade científica, lógico, até onde você pode levar a sua ideologia e até onde está demais, até onde você tem que, né, maneirar com as brincadeiras. Então pode ser um livro muito interessante. Não, e tem uma coisa interessante, eu estava falando com o Samuel Borelli, que tem um canal grande no YouTube, jovem estudante, está estudando direito, também se interessa pelo jornalismo, e eu acho que falta muito, a gente podia pensar nisso, Léo, em fazer um curso mesmo, videoaulas, fora do Léo ao Quadrado, para as pessoas saberem entender o que é conteúdo jornalístico no YouTube e o que não é conteúdo jornalístico. Como diferenciar uma notícia, como interpretar uma notícia verdadeira de uma falsa. Eu acho que as pessoas precisam de formação, mesmo que não queiram ser jornalistas, né? Os leitores precisam entender quando estão sendo enganados ou não. Queria chamar a atenção para uma live que eu fiz com um jornalista argentino, que é o Pablo Dugan, que fala sobre lawfare na Argentina, e ele termina, até vou pedir para cortar para fazer um vídeo curto, ele termina dizendo sobre como a revista Veja mente sobre a Argentina, e reiteradamente. Então é preciso ter muito cuidado com as fake news também da imprensa tradicional, ele dá exemplos lá muito interessantes. Então acho que falta fazer formação sobre o que é jornalismo, o que é informação, o que é opinião, né? Quando a pessoa está expressando, né, quando ela está agindo como instrumento de propaganda, pura e simplesmente, enfim, e assim por diante. Vamos lá, o Sacha fala, vocês dois são influenciadores. Voltei a entender a realidade através de vocês. E o Leonardo Passos está dizendo, a TV 247 conquistou meu respeito por se colocar ao lado dos interesses do povo brasileiro. É isso, Léo, vamos fechando por aqui, o Léo ao Quadrado. Acho que em breve a gente vai fazer também na quarta-feira, às 6h30, só para não dar esse transtorno. Dá um choque, né? Difícil para as pessoas realmente lembrarem que tem um dia na semana que o programa é em outro horário. Deixa eu agradecer a Neuza Costa, ela manda aqui, gosto muito da dobradinha Atucci e Estopa. Parabéns, lindinhos. Obrigado, Neuza, pela participação no canal, pelo carinho. Então, é isso aí, Léo. Amanhã a gente já volta no horário certo, né? No horário convencional. Com certeza, estaremos aqui 6h30. E como é que vai estar amanhã? Amanhã você já vai ter feito as pazes com a luz, Léo? Estou tentando. Mas sabe qual que é o problema? Eu estou descobrindo aqui que eu estou vendo no celular, a luz não está tão ruim. O que está ruim é o monitor aqui do computador. Então eu estou aqui brigando com a luz, é o monitor que está queimando. Não do computador, porque na verdade é o seguinte, Léo, eu vou te contar. Eu comprei um computador novo. Então eu falo, mas o monitor já está queimando do computador novo? É que o Nicolas, cara, o nosso menino da tecnologia, ele fez um negócio fantástico. Eu tenho um computador com 2 telas. É muito louco. Então, assim, eu programo na tela pequena e enxergo na tela grande, que tinha um monitor aqui sobrando,
E aí o mesmo mouse pilota 2 telas, mas ainda não. Eu estou apanhando disso, na verdade. Valeu. Mas é isso aí, Léo. Foca no conteúdo, porque as pessoas te acompanham por causa do excelente conteúdo. Tá de obrigado, parabéns, Léo. Parabéns pelo livro e obrigado pela dedicatória. Vamos fazer seu livro também. Grande abraço, Léo. Bom, eu vou agradecer então o pessoal que está acompanhando aqui pelo canal Leonardo Stolper. Eu vou agradecer como eu faço todos os dias, né? Deixa eu ver se eu puxo aqui os comentários. Eu tô vendo... Olha, gente, se tem uma coisa que eu preciso concordar, né? Eu tô vendo ali, ó, o azulzinho ali do Portal Sabendo Direito, o amigo Anthony, eu já reconheci ali, por causa do jeito que ele pede os compartilhamentos. Ainda tá pequenininho, eu não tô enxergando, não. Mas tô vendo ali, Portal Sabendo Direito. Obrigado, Anthony, pela força, obrigado pela participação. Valor do Mérito, por favor, nos responda com sinceridade. O que você acha sobre a propriedade privada? Me fará toda a diferença. Nos informe, por favor. Existe alternativa à existência da propriedade privada, Valor do Mérito? Eu sou totalmente a favor da propriedade privada. Ah, não, Cauê. Não briga, não. Não. Pessoal, o Cauê Transmonte tá aí, porque o Cauê Transmonte é ultra comum. Tem um comunista nessa live, Valor do Mérito. Tem um comunista nessa live. E esse comunista é o Cauê Transmonte. O resto da galera aqui não é comunista. Eu te falo, Valor do Mérito, já que você está falando, já que o nome aí é Valor do Mérito, eu vou falar de uma forma muito simples. Né? Olha para mim, olha nos meus olhos, Valor do Mérito. Olha, vou te contar um pouquinho da minha história. Só um pouquinho da minha história. Quando eu tinha 6 anos de idade, 6 anos, mas isso é impossível, não é impossível não, porque meu pai gostava de me colocar no carro e levar para todo lado. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu lembro que eu estava carregando fio para ajudar o eletricista que estava mexendo num serviço para o meu pai a fazer a instalação elétrica. Foi aí que eu comecei a gostar de eletricidade. A minha diversão quando eu tinha ali 7, 8... Meu presente de 8 anos de idade não foi um ferro de solda. A minha diversão era comprar revista de eletrônica. Eu trabalhava com meu pai a semana inteira, trabalhava no escritório de contabilidade, ajudando, fazendo, obviamente, um serviço que dava para fazer com 8, 9 anos, office boy, seja lá o que for. Ali eu carregava uma coisa para um lado, carregava a coisa para o outro, e no final da semana meu pai me dava o equivalente a um refrigerante. E eu usava esse dinheiro para ir comprando as pecinhas, porque meu sonho era conseguir montar um transmissor. Demorei uns 6 meses para comprar tudo e montar o primeiro transmissor. E aí eu fui dando sequência, obviamente sempre tive as minhas dificuldades, depois estudei bastante. Eu lembro que quando eu fui para a Inglaterra, eu trabalhava de eletricista, colocava um fone de ouvido, ficava estudando. Na Inglaterra, eu fui numa ambulância 2 vezes para o hospital, porque eu estava exagerando no café para aguentar ficar acordado para estudar, e eu tive colapso do estômago. Então eu fui 2 vezes para o hospital. Uma das vezes que eu fui para o hospital, eu estava trabalhando 12 horas por dia, eu estava fora de casa, e eu lembro que eu cheguei em casa, eu estava trabalhando na Toyota, eu cheguei no hotel onde eu estava ficando, e já fiz como eu fazia sempre. Cheguei no hotel, pus o café para tomar um café para ir de cabeça fazer trabalho do curso de engenharia que eu estava fazendo. Então eu chegava da Toyota, sentava e ficava fazendo trabalho do curso de engenharia, que era um trabalho atrás do outro, e ali eu ficava tipo de 7 horas até meia-noite. Teve um dia que eu já cheguei, tomei o café, passei mal, a ambulância foi me buscar dentro do hotel. E no outro dia, com aquelas coisas assim, de aqueles esparadrapos assim, eu fui trabalhar, porque eu tinha prometido para o meu chefe na Toyota que eu ia trabalhar no outro dia. Só para você ter uma ideia. E sem dormir, porque eu passei a noite no hospital, eu saí de Derby, que é onde é a Toyota, fui para Milton Keynes para ficar lá só no domingo, porque lá em Milton Keynes eu tinha um material para fazer os trabalhos práticos, e depois voltar para Derby, tudo isso para formar em engenharia elétrica, porque naquela época eu trabalhava na Toyota de eletricista e eu queria ter o diploma de engenharia para poder, obviamente, conseguir uma posição um pouco melhor, né? Um trabalho um pouco melhor. Consegui meu diploma de engenheiro assim, com muito sacrifício, mas nessa época, além desse curso que eu estava fazendo de engenharia na Inglaterra, eu fazia cursos à distância no Brasil. E esse curso que eu fazia, vários cursos no Brasil, tudo isso para adquirir conhecimento, para conseguir, obviamente, ter um pouquinho de conhecimento, pelejando de todas as formas. E aí, quando você pergunta para mim o que eu acho da propriedade privada, a pergunta básica que eu te faço é o seguinte: você acha que tudo isso que eu fiz para depois ver a inexistência da propriedade privada, e uma pessoa que não faz absolutamente nada
rindo da minha cara, porque tem, assim, o mesmo que eu. Então, eu não tô aqui para defender comunismo, cara. Eu não tô aqui para defender isso. Eu tô aqui para defender dignidade, que é bem diferente de comunismo, e investimento inteligente em saúde e educação. Eu nunca, absolutamente nunca, em 4 anos, eu levantei uma bandeira comunista, uma bandeira de igualdade. Uma coisa é diminuir as desigualdades. Não é porque eu me esforcei e consegui ter um diploma, consigo hoje, por exemplo, fazer uma live dessa aqui, que eu vou levantar a cabeça e falar que eu sou melhor que os outros, e que o pobre que está lá e não teve condição de estudar tem que morrer de fome. É diferente eu achar que a sociedade pode contribuir para que uma parte da sociedade não tenha fome e não esteja na miséria. A sociedade pode contribuir para que aquela pessoa que está lá em sua situação de dificuldade possa educar os filhos. A sociedade pode contribuir para que os mais humildes, que não têm condição de ter saúde privada, possam ter uma saúde pública, do que eu pensar que não possa existir propriedade privada. Eu acho, valor do mérito, que a propriedade privada é uma coisa absolutamente aceitável. O que não é aceitável é a miséria privada. Então, é aceitável que o Luciano Huck seja extremamente rico. O que não é aceitável é que o Luciano Silva passe fome. Isso não é aceitável. É aceitável que o Luciano Huck tenha extrema propriedade, coloque seu filho para estudar na sua própria universidade, porque ele é dono, por exemplo, seja dono de uma universidade. O que não é aceitável é que o Luciano Silva nunca estude porque não tem educação pública no Brasil. Entendeu? O que não é aceitável não é a ideia de que o Luciano Huck pode ser dono do hospital e o seu filho poder usar um hospital que é, inclusive, dele. Não, tudo bem que ele seja dono do hospital, da universidade, extremamente rico, mas o que não é aceitável é o Luciano Silva morrer numa fila de um hospital porque o governo não investe em saúde pública. Agora, essa coisa de não existência de propriedade privada, isso é absurdo, cara. Isso é o que usam para falar mal de quem defende dignidade. Inclusive, valor do mérito, eu vou te falar de onde que eu trouxe o modelo político que eu defendo. Lá da Inglaterra, onde eu estudei também ciências políticas e economia. Então, olha, lá na Inglaterra eu estudei ciências políticas e economia, e foi lá na Inglaterra que eu percebi que a prosperidade do país está principalmente na tranquilidade do povo, de saber que tem possibilidade de estudar no futuro, acesso à saúde, e acesso, obviamente, a um benefício básico em caso de dificuldade financeira. Lá na Inglaterra, se uma pessoa ficar desempregada, ela não vai passar fome. Tem um benefício do governo para a pessoa desempregada. Lá na Inglaterra, qualquer um que chegue no 2º grau tem condição de fazer um curso universitário. É 100% de inclusão. Então, isso não significa comunismo, né, o que eu falo. Agora, se tem pessoas na esquerda que defendem o comunismo, eu não estou entre essas pessoas. Quer me chamar de direita disfarçado? Quer me chamar de... Né, meu Deus, eu não sei, porque agora o Cauê não está aí. Quando o Cauê está aí, ele traz certinho, né, a forma como o PCO... Não é o PCO, não, é o PSTU. Quando o Cauê está aí, ele fala certinho como que... né, o PSTU fala de mim, né, que eu sou um neoliberal, na verdade, que eu sou do PSDB, mas enfim, o que eu defendo é isso. Eu odeio o PSDB e defendo isso. Se isso é a ideologia do PSDB, eu não sei. Mas agora falar que, não, eu sou contra a propriedade privada. Como assim sou contra a propriedade privada, gente? Como assim? O pessoal está perguntando se eu vi o que o Glenn fez contra o Marcelo Taz. Olha, aqui vai uma dica. Ninguém, sob hipótese alguma, nunca na vida fale mal do Glenn. Porque o Glenn sabe o que você fez no verão passado, né? Qualquer um que falar do Glenn pode tomar uma pancada aí. Olha, Glenn, o Glenn, sou seu amigo meu. Não vai, né? Não vai liberar aquelas coisas lá, não. Glenn, sabe aquela velhinha que eu fui ajudar a atravessar a ponte e joguei no rio? Por favor, não mostra pra ninguém a filmagem de satélite daquilo, não, Glenn, porque... vai pegar mal para mim. Pessoal, muito obrigado. Hoje, às 10h30 da noite, e provavelmente eu não vou aguentar fazer a live, que eu estou estudando o dia inteiro, fazendo um trabalho pesadíssimo aí de mestrado. Se eu
tiver condições de fazer a live, eu faço a live com vocês. Se eu não tiver condição de fazer, eu coloco a reprise desse programa como estreia para as 10h30. Então, muito obrigado aí e até às 10h30 ou, né, com certeza, até amanhã às 6h30 com o programa Acorda Brasil. Obrigadão e até.